Muito bem, a gente vai ver a parte 2 do sistema digestivo. É um tema sencillo, não é um tema difícil, ¿ya? Pero que requiere atención de ustedes, ¿ya? Vamos a estudiar lo que es desde del tubo digestivo, cuáles son sus componentes, ¿no? Y cuáles son sus túnicas, ¿ya? El esófago igual, hasta llegar al recto, ¿no ven? Creo que nosotros não estudamos isso, não? Tô certo? Tô certo? A gente não estudou isso, certo? Escreve, pessoal, escreve. Que ainda tô nessa reunião aqui. Está desde as 5 da tarde. Ok, bora lá. Esse aqui já entra na segunda parcial de vocês, tá vendo? A gente vai ver aqui as porções do tubo digestivo. Quando a gente fala tubo digestivo, já, quando falamos de tubo digestivo, vai desde ele, não? El esófago hasta el recto, ¿ya? Entonces, todo lo que se refiere a tubos, ¿no? Es como una tubulación. Todo lo que tiene formato de tubo participa del sistema, ¿no ve? Digestivo tubular, ¿ok? Entonces, ellos tienen esa configuración. Incluso el estómago, ¿no? Que tiene una forma de C, también participa de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de forma general tubo digestivo, es cualquier una de esas estructuras, ¿ya? Desde el esófago hasta el recto, ¿está bien? Entonces puede ser cualquier una de esas estructuras. Muy bien. Ahora, toda esa estructura es un tubo hueco, ¿no ve? Pero de diámetro variable. Claro, el esófago, por ejemplo, tiene un diámetro. El estómago, ¿no ve? Tiene un diámetro. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto. Cada uno va a tener un diámetro diferente. Claro, ahora ustedes, si ustedes van a revisar, por ejemplo, un libro, por ejemplo, el libro que nosotros estamos manejando, que es el libro de Hawks, nos dice que el intestino, perdón, que el estómago, ya, eso es por curiosidad, que el estómago es un órgano, ¿ya? Es un órgano. Pero el libro de Han nos dice que el mismo estómago, ¿ya? Es solamente una prolongación o simplesmente un alargamiento del tubo, ¿ok? Entonces, hay una diferencia, ¿no? De acuerdo a un autor y de acuerdo a otro autor, ¿no? Entonces, uno considera, por ejemplo, el estómago como un órgano en específico y el otro solamente considera como un alargamiento del tubo digestivo, nada más. Ya no considera como un órgano en especial que tiene una función especial, no considera, ¿ya? Entonces existe esa diferencia, ¿no? Esa divergencia en la literatura. Entonces, si ustedes van a hacer, por ejemplo, un examen de un concurso, ustedes tienen que estar atentos a estas diferencias, ¿ya? Ahora, todo el tubo digestivo, ¿no? Está formado por 4 capas distintas, ¿no? Las capas nosotros ya conocemos, que es la mucosa, ¿no ve? La submucosa, la muscular externa y la serosa, ¿ok? Entonces son cuatro estructuras ya que componen lo que es el tubo, ¿ya? Entonces tenemos el tubo y existen 4 estructuras dentro en el interior del tubo que conforman lo que es la pared, ¿no ven? Entonces tenemos ahí una pared, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces en esta pared tenemos la parte de la mucosa. La parte de la mucosa está compuesta por un epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento, que es la mucosa, este epitelio, ¿ya?
este epitelio va a secretar una sustancia, que es el moco. Y la función del moco es hacer una lubrificación. ¿Ok? Esa es la función de lo que es la mucosa. ¿Por qué? Porque el moco, que es producido por estas células especiales, donde ese tejido en especial, tiene la función de lubrificar y también de impedir que tenga una agresión contra a las demás capas, que son la submucosa, ¿no ve? La muscular externa y la serosa. ¿Ok? Entonces ele vai ter essas funções. Agora vocês imaginam. Por que tem que ter essa proteção, ¿no ve? Esta protección, ¿ya? Esta protección tiene la principal función, ¿no ve? De estar impedindo, por ejemplo, ahí, el contacto, por ejemplo, de un músculo con lo que es el ácido clorídrico, por ejemplo. ¿No ve? Ustedes quando têm um refluxo gastroesofágico, ¿no? Que viene um reflujo hasta a boca de ustedes, é justamente este ácido, não? É um sabor amargo, feo, ¿no ve? Aí também tem, por exemplo, bicarbonato, ¿no ve? Tiene bicarbonato. Tiene amilasa. Esos são enzimas, ¿no ve? Tiene lipasa, ¿no ve? Tiene jugo pancreático que está passando por aí. Então, todo isso é para hacer la degradación del alimento, ¿no ve? Que nosotros ingerimos. Agora, vocês imaginam se este ácido clorídrico, bicarbonato, amilasa, lipase, jugo pancreático, jugo gástrico, mas bilis, ¿no ve? Bilis. Todos esses elementos têm a função de degradar as proteínas, ¿no ve? El músculo que nosotros comemos, la carne que nosotros comemos. Imaginar si entra en contacto, por ejemplo, con la muscular externa. ¿Ustedes ya imaginaron qué iba a suceder? O sea, que todo eso se iba a transformar en mierda, ¿no ve? O sea, es por eso que existe la parte mucosa que secreta un moco, este moco en especial, y simplemente el organismo está protegido, ¿no ve? El organismo va a estar protegido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Tiene 4 capas, la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Ahora, vamos una por una, ¿no? La muscular. La muscular es una estructura, ¿no? Desde el esófago y del tubo digestivo varía considerablemente de una región a otra, ¿no? El espesor de la mucosa va a variar, ¿no? De una región para la otra. Claro, si nosotros comparamos, por ejemplo, el esófago, que tiene un diámetro en específico, y si nosotros comparamos, por ejemplo, el colon, que tiene otro diámetro, o sea, seguramente la mucosa, la muscular externa, la submucosa, va a tener un grosor diferente, ¿no ve? O sea, va a tener una gran diferencia, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones, no? Las funciones que yo dije a ustedes. La función de protección. Pero además de protección, también va a ser la absorción y secreción de algunos elementos, ¿no ve? Bien, si nosotros hablamos de, claro, la protección es todo el tubo digestivo. La absorción es algunas partes del tubo digestivo. Por ejemplo, el esófago no hace absorción, ¿ya? ¿Qué absorción sería esa? Por ejemplo, en el tubo digestivo que nosotros estamos acá marcando, ¿no ve? Imagina que ese es el tubo. Tengo una estructura del tubo. Tengo su pared, ¿no ve? Y ahí va a tener las células. Recuerda que las células del tubo digestivo son células. Recuerda que las células tienen esta estructura. Son células columnares con cilios. ¿Recuerda? ¿Recuerda eso? Ya, perfecto. ¿Para qué? Además de cilios, tiene microvellosidades, ¿no ve? ¿Recuerda? Microvellosidades. Ya. Toda esa estructura, ya, tiene la función de hacer la absorción de agua, ya, y nutrientes, principalmente los micronutrientes,
nutrientes, ¿ok? Entonces, no solamente absorción de agua. Recuerda que en el tema anterior dijimos que el intestino produce y absorbe ciertas cantidades de líquido, ya. Por ejemplo, que se produce aproximadamente 1500 ml de saliva, por ejemplo, que se produce aproximadamente 2000 ml de jugo pancreático, ¿no ve? Que tiene un pH de acuerdo así. Ya, eso ha entrado en su examen, ¿no ve? Creo que algunos, si tuviese la suerte, entró en su examen, ¿no ve? Ya, ahora sí. Entonces todo eso sirve para hacer la absorción, claro, con excepción del esófago. El esófago solamente es un órgano de transporte, solamente el alimento pasa, ¿no? Imagina que tenemos ahí la entrada, la comida que va a entrar por ahí, entra por el esófago, ¿no? Es mastigada por los dientes, entra por el esófago y simplemente ingresa por dentro del estómago. Imagina que eso es el estómago, ¿no ven? Entonces ella va a estar ahí para triturar. Y el estómago va a actuar como una licuadora, ¿no? Como un liquidificador, ¿ya? Bien, entonces toda esta estructura tiene la función de absorción, claro, con excepción del esófago, ¿ok? Y también va a hacer secreciones, ¿no? ¿Secreción de qué? Principalmente de moco, ¿ya? Va a ser secreción de moco. Ahora, cuando hablamos de absorción, ustedes tienen que entender una cosa. Ya, vamos a hacer aquí otra vez. Ya. Imagina que eso es el tubo digestivo, una parte del tubo digestivo. Ya. Cuando hablamos de absorción, todo alimento traspasa desde la luz, ¿no ve? Vamos a dibujar acá. Desde la luz para lo que es las células epiteliales, ¿no? Recuerda que las células son colunares, ciliadas com microvellosidades, são dessa estrutura, não são colunares. Já. Então, essas células estão ligadas a uma lâmina basal. A lâmina basal vai ser a muscular externa. Já? Vai estar ligada aí. Perfeito. Outra coisa. Estas células vão estar ligadas com hemidemossomas e desmossomas. Não é? Recuerda isso. E además de isso, toda essa estrutura vai estar conectada a um tecido conectivo. Sempre que existe um tecido epitelial, sempre vai ter um tecido conectivo subyacente. Subyacente. Sempre. Isso é regra. Isso é regra, tá? Não tenha dúvida. Então, toda essa estrutura, todo esse líquido, todo esse quimo, todo o que é o bolo alimentício que passa por dentro de los tubos vai ser absorvidos, não é? Ya. Então, tem um tecido conectivo, tem a célula, tem o tecido conectivo, fórmulas musculares, não é? Tem seu tecido conectivo aí. E recuerda que o tecido conectivo é um tecido com grande vascularização. Ya. El tejido conectivo tiene vaso sanguíneo, diferentemente del tejido epitelial que no tiene vascularización. ¿Ya? Ahora, envuelto, o sea, alrededor del tubo digestivo va a tener un sistema que nosotros ya estudiamos, que es el sistema cardiovascular, o sea, va a tener las venas, las arterias que están pasando por ahí, ¿no ve? Va a tener los famosos plexos, ¿no ve? Va a tener los plexos. Esas venas que están alrededor de todo el intestino tienen la función de estas sustancias ingresa por dentro de la célula, pasa por el tejido conectivo, pasa todas as 4 capas e ingressa na torrente sanguínea, ou seja, ingressa dentro da corrente sanguínea. E tudo isso vai para onde? Vai para o sistema circulatório, ok? E todo o que é resíduos, todo o que não serve, se transforma em fezes, não é? Se transforma em fezes, ok? Ou seja, é bem sencillo o tema, solamente tem que entender esses conceitos, ok? Tem que entender esses conceitos. Muy bien. Ahora,
Cadê? Quem é que quer entrar aí? Pronto. Entrou. Agora, se vocês entendem esse conceito, ¿ya?, de cómo funciona la protección, la absorción y la secreción, ustedes están tranquilos para irse a una materia que se llama gastroenterología, ¿no ven? Entonces, en esta materia ustedes van a estudiar con más detalle todo eso, pero ustedes ya tienen que tener la idea de cómo funciona histológicamente. Claro, en histología 2 no existen muchas láminas, por ejemplo. Nosotros vamos directamente a función, ¿ok? Directamente vamos a hablar de función. Pero cuando hablamos de función, estamos hablando de una materia que se llama fisiología, ¿ok? Entonces, esta materia ustedes van a tener en el siguiente semestre y esta materia es fundamental para ustedes. Pero para ustedes llegar allá tienen que saber histología más anatomía, ¿ok? Si ustedes no saben ni histología ni anatomía, tampoco van a aprender fisiología. Y tampoco después ustedes van a aprender fisiopatología, ¿ya? Fisiopato. Y tampoco después va a entender lo que es semiología. Entonces, nunca va a llegar a estudiar gastro. ¿Ok? O sea, son una cosa, creo que ha dicho a ustedes, ¿ya? En medicina, por ejemplo, en medicina, los temas son los mismos. ¿Ok? Los temas son los mismos. Hoy día ustedes están estudiando el sistema digestivo. El siguiente semestre ustedes otra vez van a estudiar el sistema digestivo. Hasta el fin del curso ustedes van a estar estudiando el sistema digestivo. O sea, el tema siempre va a incrementar alguna información más. Siempre va a tener algo más, una información más. Siempre va a tener algo. Siempre. Siempre va a sumar. Ok? Sempre vai acrescentar alguma coisa. Porém, os temas sempre vão ser os mesmos. Tá bom? Ou seja, é repeteco. Se vocês não aprenderem no módulo de repetição, é difícil. Tá? É fácil. Mas vocês têm que conhecer desde daqui da base. Tá bom? Muito bem. Entendido até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, pergunta no chat aí. Alguma dúvida? Esperando comentar no chat. Se não tiver dúvida, diz não e seguimos. Anota como eu comentei. Anota, eu estou fazendo a correção manual, pessoal. Tá? Estou fazendo a correção manual. Saiu uma nota errada para vocês dentro da plataforma para vocês, tá? Tem um pouquinho de paciência que todas as notas vão ser corrigidas, tá bom? Bora lá, dando continuidade. Ya, eso estávamos hablando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no ve? Cada uno tiene una capa, ¿no ve? Mira sus capas. Lo que solamente va diferenciando, ¿no? Y incrementando algunas cositas, ¿ya? Va incrementando algunas cosas, pero siempre va a ser las 4 capas, ¿no ve? Ok? Ya. Ahora, el epitelio de la mucosa, ¿no? Sirve como una barrera que separa la luz del tubo digestivo del resto del organismo. Claro, eso ya hablamos. La barrera epitelial separa el medio luminal del tubo con el resto del cuerpo. Claro, es lo mismo, ¿no ve? Es la misma información. Y esta barrera colabora con la protección de la persona contra la entrada de antígeno, gérmenes, patógenos y otras sustancias nocivas, como ya hablamos, ¿no?
ácido clorídrico, bicarbonato, bilis e todo isso, tá bem? Então, a mucosa sirve, não, como essa proteção também de proteção imunológica, digamos assim. Ok? Então, essa é uma barreira imunológica. Claro, não vamos entrar em detalhe, não? Quando vocês cheguem ao quinto semestre, vamos falar da imunologia. Já, agora o esôfago, não? Tem um epitélio estratificado plano, que vai proporcionar a proteção contra a abrasão física causada por los alimentos ingeridos. O esôfago é o primeiro que sofre, não? Imaginar que por el esófago entra aí, por exemplo, pedaços grandes, não, de comida, às vezes a textura, não? A textura do alimento também é diferente. Pode, muitas vezes, ocasionar uma certa abrasão física no esôfago, né? Ou também, né, não está escrito aqui, ou também uma abrasão química, né, pessoal? Todo mundo conhece aqui uma abrasão química. A famosa esofagites. Dificilmente uma pessoa que está aqui no grupo não sofra de uma esofagites. Principalmente agora nesse período de prova, causada pelos estresse. Com bastante S, né? Estresse. Verdade? Então, tudo isso ocasionado às vezes pela ingesta de alguns alimentos, tá? Claro, existe, por exemplo, a esofagites química, que é uma urgência médica, tá? Principalmente quando as pessoas aqui acontece muito, tá, pessoal? Principalmente queimaduras. Por quê? Por gasolina. Tá bom? Por gasolina. As pessoas fazem o contrabando da gasolina da Bolívia e na hora de tirar do carro ou da moto, acaba tomando gasolina, tá? Então causam esofagites química também. Ou simplesmente a pessoa, vamos fazer aqui o esôfago, a pessoa tem uma estomatites ou a pessoa tem Helicobacter pylori, tá? A pessoa tem uma gastrite e simplesmente lembra que a gente falou, não, a gente não falou ainda, mas aqui existe umas válvulas, tá? Existem uns esfínteres aqui. Esfínteres é como se fosse uma fechadura, tá? É como se fosse uma fechadura. Vai controlar a entrada e a saída de alimento. Nesse caso aqui, o alimento só desce, né? Ele vai para o estômago. E esse esfíncter aqui, quando as coisas aumentam o ânimo aqui dentro, imagina, bicarbonato, ácido clorídrico, tá? Amilase, lipase. Você já imaginou a bomba que está aqui dentro, né? Aí vocês inventam de comer mais, sei lá, amendoim. Um alimento altamente colicistoquinético, né? Alimento pesado, durante a noite. Ou então, às vezes, acaba de comer e vai dormir. Deita da posição errada. Tá? Deita do lado esquerdo. O lado certo é a gente deitar, pessoal, do lado direito, tá? Pela posição anatômica do estômago, para não acontecer o famoso refluxo, tá? Ou seja, quando acontece o refluxo, imagina que toda essa bomba que está aqui de bicarbonato, ácido clorídrico, eles começam a bater aqui na porta do esfíncter, da fechadura. E é onde vocês sentem aquela famosa pirose. Vocês vão sentir pirose. Com E. Pirose. Ou seja, aquele ardor, aquela queimação. A famosa queimação na boca do estômago. Tá? O estresse também causa aqui o aumento da produção de ácido clorídrico. Outra coisa que aumenta a produção de ácido clorídrico, chiclete. Chiclete aumenta a produção de ácido clorídrico. O cérebro entende, existe 3 fases na mastigação. Tá? Uma dessas fases nos indica que uma vai ser visual, tá? Visual. Outra vai ser o contato, no caso da mastigação. Deixa eu escrever aqui. Uma vai ser visual, tá? Visual. A outra vai ser a mastigação. Isso são as fases
da digestão, tá, pessoal? Vocês vão aprender em patologia, em fisiologia. E a outra fase vai ser mecânica. Como é que funciona isso? Primeiro vocês comem a comida com a boca. Perdão, com os olhos, né? Vocês comem a comida com os olhos, tira foto e posta no Instagram, certo? Então é visual. Nossa, que comida boa. O cérebro ele já entende e começa a produzir ácido clorídrico, ele começa a aumentar a produção de ácido clorídrico dentro do estômago para poder fazer a digestão daquele alimento que vocês acabaram de ver. Se vocês não comem, o organismo de vocês ele vai continuar produzindo ácido clorídrico, ele vai encher isso aqui de ácido clorídrico, só que não vai ter alimento para digerir, certo? O que ele vai causar aqui? Ele vai começar a deteriorar a mucosa do intestino, certo? Então ele começa a deteriorar a mucosa do intestino, e aqui começa a formar a famosa gastrite. Junta aí com, por exemplo, Helicobacter pylori, junta com estresse, junta com um monte de fatores, tá? Então, a primeira fase vai ser visual. A segunda fase vai ser mastigatória. Quando a gente coloca o alimento na boca e começa a mastigar, nosso organismo aumenta a produção de ácido clorídrico. Então, o fato de mascar chiclete aumenta a produção de ácido clorídrico. E também aumenta a produção de saliva. Tanto visual quanto no mastigatório vai aumentar a produção de saliva e ácido clorídrico. E a terceira fase da mastigação seria mecânica. Pessoal, isso aqui não está no livro de histologia de vocês, tá? Isso aqui é para vocês entenderem como funciona o sistema de absorção, secreção e proteção do tubo digestivo. Isso aqui vocês vão aprender em fisiologia e patologia, tá bom? Quais são as fases? Então, a gente come o alimento com os olhos. 2, a gente mastiga ele. E 3 é mecânico. Como assim mecânico? Não entendi. Mecânico é quando o bolo alimentício, imagina que aqui é a boca, né? Aqui é a entrada da boca, aqui vem o esôfago. E o alimento ele vai começar a passar pelo nosso esfíncter esofágico superior. Aqui embaixo está o inferior, né? Então ele vai começar a passar por dentro do esôfago. Dentro do esôfago não. Ao redor do esôfago existem alguns mecanorreceptores, são receptores de pressão. Quando o bolo alimentício, quando aquela bola de alimento passa no esôfago, ele faz aqueles movimentos de peristalsis, tá? Ele vai conduzir o alimento até o intestino, até ele chegar aqui. Agora, o que acontece? Esse fato dele passar por dentro do esôfago, ele vai produzir uma resposta mecânica. E ele vai começar a aumentar a produção de ácido clorídrico. Certo? Então, ele aumenta aqui a produção, vou aumentar aqui a produção de ácido clorídrico. Tá bom? Claro, não é exageradamente assim, tá, pessoal? São pequenas quantidades. Aqui eu estou aumentando aqui para vocês entenderem. Tá? Então, ele aumenta aqui a quantidade de ácido clorídrico. Então, são 3 fases da mastigação. Visual, mastigatória e mecânica. Então, vocês entenderam aqui que precisa de uma proteção, por isso existe a mucosa, né? Só que esse contato contínuo desnecessário provoca os mal-estar que a gente sente. Pirose, gastrite, dor no estômago, às vezes regurgitação, né? Vômitos, incoercível, tá bom? Tudo isso mediante a esse mecanismo de funcionamento do tubo digestivo, beleza? Ok, o alimento chegou aqui dentro do meu estômago. O que eu falei que o estômago é, pessoal? Ele vai ser um prolongador, um alargamento, né? Um alargamento do tubo digestivo. Ou, de acordo com o nosso livro base de Rox, ele vai dizer que é um
um órgão que tem a função de triturar os alimentos de macronutriente em micronutrientes. Logo depois ele passa por um outro esfíncter, né, que é o esfíncter pilórico, e passa para o intestino delgado. Aí vai desembocar a bilis e os outros complementos, vai desembocar também o suco pancreático, né, vai ter o pâncreas por aqui vai ter a bilis, né. Então vamos mais adiante. Vamos ver se tem pergunta. Alguma pergunta até aqui? Quanto de ácido vai ter mais ou menos no fim dessa etapa? Aproximadamente 2 litros, tá? Mas é por dia, tá, pessoal? 2 litros por dia. Claro, a gente vai dividir esses 2 litros aí na quantidade de refeição que a gente faz por dia. E, claro, de acordo também, principalmente, tá? Quando eu falei ali da parte mecânica, principalmente da quantidade. Imagina, nosso tubo, nosso esôfago aqui, passa grandes quantidades de alimento, ele aumenta a produção de ácido clorídrico. Se passar pouca quantidade, claro, ele vai ter uma quantidade baixa, tá? Mas é aproximadamente 2 litros, né? 2 litros por dia, tá bom? Dividido em todas as refeições. Alguma pergunta mais? É certo deitar de barriga para cima? Não. Não é certo deitar de barriga para cima, tá, pessoal? A postura correta de deitar é do lado direito, tá? Do lado direito. Principalmente grávidas, tá, pessoal? Principalmente grávidas. Do lado direito, sempre. As grávidas que deitam do lado esquerdo podem matar o bebê, porque pode comprimir, provavelmente, e muitas das vezes comprime o cordão umbilical, diminuindo a frequência cardíaca fetal, tá bom? Quando vocês for fazer tocólises, bora lá, deixa eu mostrar para vocês o que é uma tocólise. Quando vocês for fazer tocólises nas pacientes de vocês, não vai ter aqui. Vocês vão utilizar um Doppler, tá bom? Para fazer isso. Ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Isso aqui é tocólise, tá? Fazer o Doppler fetal. Aproximadamente, o batimento cardíaco de um feto, tá? Ele está em volta de 120 a 150. Se tiver acima disso, ele está em sofrimento fetal agudo, é emergência para uma cesárea. Tá? Por exemplo, está 180, cesárea, imediatamente. Se tiver inviabilidade de parto, imediatamente fazer a interrupção da gestação. Tá? Imediatamente. Claro, se tiver critérios, tá, pessoal? Não vamos entrar em detalhes porque é bastante coisa. Se tiver abaixo, tá, de 120, se tiver abaixo de 120, vai sair assim também, tá, pessoal? Um tocógrafo. Aqui está a variação, tá? Essa aqui é a frequência cardíaca por minuto. E aqui são as contrações do útero, aqui embaixo. Ó. Não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui embaixo, nesse gráfico de baixo, é a contração do útero, tá? Contração do útero. E aqui em cima, a frequência cardíaca do bebê. Quando baixa aqui de 120, vocês pedem para a mãe mudar de lado e repitam o exame. Tá? Esse exame aqui de cardiotocografia vocês vão fazer em aproximadamente 30 minutos. Padrão, tá, pessoal? 30 minutos. Tem que observar 30 minutos. Se não tiver esse aparelho, faz manual. Com Doppler, vocês encontram o coraçãozinho do bebê e escuta. E com a outra mão, tá? Com a outra mão vocês colocam na barriga da mãe e olhem no relógio. Conta a frequência cardíaca e conta quantas contrações tem por minuto e qual é a duração da contração, tá? Conta as contrações da barriga. Mas não é aquela contraçãozinha que você vai sentir pequenos movimentos, não. A contração, ela fica dura igual pau, ó. É esse som de madeira,
tá? É duro mesmo, ok? Então, sempre, para deitar, dormir, alguma coisa do tipo, vai fazer deitar, né, na verdade, sempre do lado direito, tá? Decúbito lateral direito, sempre. Existe algo que prejudica a produção dos ácidos? Sim, existem fatores que prejudicam a produção dos ácidos, tá? Principalmente em relação à alimentação, tá, pessoal? Por exemplo, todos os ácidos, principalmente bilis, elas são dejetos, ou seja, são sujeiras da nossa alimentação. Ou seja, se a gente não come porcaria, a gente não vai ter bilis, tá? Ou seja, o que são essas porcarias? São coisas em excesso, tá, pessoal? São coisas em excesso. Igual eu creio que a gente já falou sobre dieta, né? Nada é proibido, pessoal. Quando você faz dieta, nada é proibido. Outra regra básica em relação a isso. Coloquem na cabeça de vocês. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nesse caso, qual seria esse remédio ou veneno? Seria a nossa alimentação, tá bom? Mas, falando de bilis, em relação à alimentação. Falando, por exemplo, de suco pancreático, eu posso ter, por exemplo, algum câncer, principalmente câncer da cabeça do pâncreas, por exemplo, que vai interferir na produção de ácidos. Ou simplesmente o mais comum, Manuela, sabe qual é? Não é nem a diminuição, seria o aumento excessivo da produção de ácidos, que vocês eu acho que conhecem muito bem, mas com outro nome. Seria a famosa pancreatites, que é uma inflamação do pâncreas. A gente fala inflamação, pessoal, só que essa é uma confusão milenar, tá? A gente fala assim, é uma inflamação do pâncreas. Mas para vocês entenderem, eu vou falar essa terminologia, é uma inflamação do pâncreas. Só que é uma inflamação que não tem bactéria, tá? É simplesmente as enzimas pancreáticas, amilasa e lipasa, tá? Amilasa e lipasa pancreática. Não confunda com amilasa e lipasa salivais. São diferentes, tá bom? O teor delas é bem baixo. Então, aumentam a produção excessiva, principalmente quando existe uma obstrução, principalmente quando existe cálculos da vesícula biliar. Agora, quem tem cálculos na vesícula biliar? Geralmente, pessoas que têm uma má alimentação, uma dieta rica em lipídios, uma dieta rica em produtos, em alimentos colecistoquinéticos. Exemplo, um alimento colecistoquinético, amendoim, polho, frango frito, tá? Vocês já observaram que quando vocês chegarem no hospital, se vocês tiverem a oportunidade de chegar dentro do hospital da Bolívia, vocês vão ver que 99% dos pacientes bolivianos ou das pessoas gordinhas, a tendência é terem ou barro biliar, que já é uma pré-formação dos cálculos biliares, ou simplesmente diretamente cálculos biliares, vesícula. Quando não tem uma pedra, tem várias, 200, 300 pedrinhas dentro da vesícula. Quando uma pedrinha dessa se solta da vesícula e entra obstruindo o conduto, tá? Impedindo a saída, faz com que tenha um aumento da produção do outro lado. Ou seja, existe uma obstrução. Vamos fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho a bilis, aqui eu tenho o estômago, tá? Aqui a bilis, né, vai ter um conduto biliar aqui, vai desembocar na segunda porção do duodeno, e aqui vai ter uma ligação justamente com o pâncreas. Então tem um pâncreas aqui, tá? Ele vai produzir aproximadamente 1.500 ml de 1.500 a 2.000, né? 2.000 ml de suco pancreático. E ele vai desembocar na segunda porção do duodeno pelo mesmo conduto, tá? Pelo conduto através do esfíncter de Oddi aqui na segunda porção do duodeno. Então tem o esfíncter de Oddi aqui que vocês vão odiar, tá? Quando vocês chegarem em cirurgia.
E aqui eu tenho aproximadamente 500 ml de produção. Quando existe, tá, um atrapamento, ou seja, uma obstrução de uma pedra, ou seja, uma pedra ficou aí, simplesmente isso aqui vai produzir normalmente os 1.000, 2.000 ml, 500 ml de líquido. Só que esse líquido ele acaba retornando para dentro do pâncreas, tá? Ou seja, a amilase e lipasa, e ele acaba comendo o pâncreas. A inflamação que a gente fala, pessoal, a inflamação que a gente fala é cultural somente, tá? A gente fala pancreatites. Não é uma inflamação do pâncreas, tá? De certa forma. Claro, os clínicos defendem que é uma inflamação do pâncreas. E os cirurgiões defendem que não, tá? Muito cuidado em prova aí que vocês for fazer. Se o doutor for cirurgião, vocês vão na teoria do cirurgião. Se o professor for clínico, vai pela clínica, tá bom? Se for o meu caso, eu dou as duas opções, mas no enunciado, se fosse uma pergunta, eu colocaria de acordo aos cirurgiões, tá bom? De acordo aos clínicos. Cada um tem uma teoria, tá, pessoal? Os clínicos dizem que isso aqui trata com antibiótico, mas para que eu vou tratar com antibiótico se não tem bactéria? Não tem lógica. E já os cirurgiões, eles falam, a gente trata com cirurgia, a gente tira essa merda aqui e pronto, acabou. Resolveu o problema. Claro, tu aumenta outro porque tu não vai ter ácido clorídrico, tu vai fazer a ingestão de amilase e lipasa, que são enzimas altamente caras e geralmente a população não tem condições de comprar. O paciente não faz segmento, logo depois ele morre. Então, não tem muita lógica. Tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se já acabou essa reunião aqui. Pai amado. Acabou. Deixa eu sair aqui. Pronto, pessoal. Pode falar agora, à vontade. Acabou a reunião. Doutor, eu não entendi. Quando cortam o conducto ou tira o pâncreas? Esse eu não entendi. Bora lá. Vamos aqui para as vias biliares. Anatomicamente, pessoal, quando vocês estudaram vias biliares já? Já sim. Já, né? Quantos tipos de ramificações existem? Anatomicamente normais. Normais, consideradas normais. Vocês sabem? Ramificações que eu tava falando é o conducto hepático direito, esquerdo, comum, colédoco, essas Sim, coisas? sim. Então é um, dois. São quantos? Não. Estou falando de ramificações, configurações anatômicas. Por exemplo, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Ó. Deixa eu baixar essa imagem aqui. Ó, vou só ampliar ela. Eu estou falando dessa imagem aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho a vesícula biliar, eu tenho o duto cístico, o hepático comum, certo? E aqui vem o conduto pancreático. Isso, vem um coleiro e conduto pancreático. Isso aqui é uma configuração anatômica, certo? Ou seja, é uma forma de vocês verem ele, tá bom? E aqui está o esfíncter de Oddi, o conduto o esfíncter de Oddi, tá bom? Certo? Existem, pessoal, 22 variações anatômicas consideradas normais. Ser cirurgião de vias biliares não é nada fácil. Não é nada fácil, tá? Por exemplo, vocês estão vendo aqui bonitinho, né? O ducto cístico, o hepático comum, o ducto biliar, colédoco, bem bonitinho, né? Só que, por exemplo, o ducto cístico aqui, ó, ele pode simplesmente estar ligado aqui embaixo. Ele não está ligado aqui em cima, diretamente ele ser ligado aqui embaixo. E é normal. Ou ele ser ligado aqui, ou ele ser ligado mais aqui no meio. Ou o duto, o hepático comum ser ligado diretamente dentro do intestino. Então são variações, deixa eu procurar aqui, das vias biliares. Oi? Rapaz, só abrindo, maluco. Sai procurando com o dedo. Literalmente, tá? Sai procurando com o dedo. Se errar, o paciente morre.
Isso, olha aqui, ó, igual eu falei pra vocês, ó. Estão vendo? Ó, variações do conduto cístico, variações acessóricas ou aberrações do ducto hepático. E é normal. Ó, normal. A união do cístico com o hepático, nada a ver. O outro, uma aderência entre eles, ó, grosso. Olha só essas variações. Existem 22 variações, pessoal. E na hora de entrar numa cirurgia, tem que estar preparado para cada uma dessas aqui. Infelizmente. Tá? É uma cirurgia cara. Se a gente for falar a nível Brasil, aproximadamente, dependendo do problema, dependendo também dos exames que vai fazer intraoperatório, ou seja, dentro da cirurgia, porque aqui a gente precisa fazer uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Resumindo, uma RCP. Isso é caríssimo, pessoal. Na Bolívia é $2.000, tá? Um exame. Eu indico vocês futuramente entrarem para vias biliares, tá bom? Existem poucos cirurgiões de vias biliares, tá? Um dos mais conceituados é o Dr. Carneiro, da Argentina. Eu já fiz curso com ele em Cobija. O cara é crânio, tá? E ele é referência internacional na cirurgia de vias biliares, tá? E No final da parte da pancreatite, ah, o que é conectado, o que é retirado? o que é retirado? O pâncreas. Quando não é, depende. Lembra que eu falei que as enzimas comem o pâncreas? Lembra que eu falei isso? As enzimas comem o pâncreas? Exatamente. Só um momento, pessoal. Oi. Tô na aula. Tô dando aula. Espera. Já eu retorno, tá bom? Então, é uma inflamação, porém, limpa, tá? Uma inflamação limpa. Vamos ver aqui, ó. Pancreatites. Ou simplesmente pode fazer uma drenagem, tá, pessoal? Bora ver aqui uma imagem sugestiva. É porque eu fiquei na dúvida porque eu estava estudando Uhum. e o suco pancreático com o líquido, né, da vesícula biliar, Uhum. eles ajudam, eles entram para ajudar na digestão. Sim. E o pâncreas também tem produção hormonal. Sim. Então, a pessoa que perde o pâncreas devido a um cálculo biliar, ela vai ter que tomar alguma medicação Sim. para ajudar na digestão, Uhum. em questões hormonais ou não? O corpo dá conta de substituir? Não substitui. É insubstituível, tá? Quando a gente fala de pâncreas, bora lá. Existem dois pâncreas. Existem dois pâncreas. Anatomicamente é só um. Vocês estão vendo só uma imagem aqui, né, pessoal? Estão vendo só a imagem, né? Anatomicamente. Agora, fisiologicamente, existem dois pâncreas. A gente vai ver esse tema quando a gente chegar um pouquinho mais adiante, que é no sistema digestivo parte 3, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar de pâncreas em específico. Mas eu vou adiantar para vocês. Aqui está uma pedra, né? Tem uma pedra aqui, ó. Então tá as vias do conduto biliar aqui, segunda porção do duodeno, e aqui tem uma pedra aqui. Então começou a encher de líquido aqui, ok? Encheu de líquido. Uma das medidas é retirar essa pedra aqui. Agora, curiosamente falando, quando eu falo de ERCP, que é uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, vamos lá. ERCP. O que é uma ERCP? Ó, endoscopia retrógrada colangiopancreatografia, tá? Em inglês. Como é que funciona isso? É fácil. Esse exame, pessoal, a gente faz baixo sedação. Vamos colocar uma sonda, como se estivesse fazendo um exame para uma endoscopia normal. Tá bom? A gente vai fazer a endoscopia normal, entra pela boca. Claro, o paciente está sedado, tá? Numa sala de exames laboratoriais.
tem que ter um anestesista do lado. Muitos profissionais, principalmente gastro, fazem um procedimento sem um anestesista. Não façam, dá merda, tá? Ele entra com o endoscópio aqui e ele percorre as vias biliares. Claro, se as vias biliares forem anatomicamente configuradas, se não tiver nenhuma deformação daquelas que eu mostrei para vocês. Ele entra, o que ele vai fazer? Vai entrar e vai ter uma pinça para cortar o esfíncter, tá bom? Vamos abrir aqui a imagem. Ó. Ele vai abrir o esfíncter. Uma das medidas, tá, cirúrgicas é exatamente ele encontra o esfíncter de Oddi e simplesmente ele destrói a pedra, tá bom? Ou seja, vai fazer a desobstrução. E não cortou nada no paciente, pessoal. Não cortou nada. Não aconteceu nada com o paciente. Simplesmente entrou pela boca, passou o esôfago, passou o estômago, passou ali na segunda porção do duodeno, encontrou a desembocadura do esfíncter de Oddi, ele vai lá, ele corta, tá? Vamos procurar aqui a outra imagem que ele está cortando. Sumiu, tá aqui a imagem. Ele vai cortar, tá bom? Ó, ele vai cortar aqui o esfíncter de Oddi, se estiver pequeno, e ele vai entrar lá no esfíncter e vai simplesmente destruir essa pedra. Com eletrocautério, aumentando aqui. Se for pequeno, às vezes ele só puxa com a pinça. São vários instrumentozinhos que fica dentro do endoscópio, tá, pessoal? Tem uma câmera, tem pinça, é um aparelho magnífico, tá? Quem tiver condições de comprar compre. É sensacional. Aluguem, tá? Nem que vocês não façam. Eu sou dermatologista. Compre um endoscópio. Aluga para o colega que faz endoscopia e não tem condições de comprar. Vocês vão investir, por exemplo, $100 mil, mas a cada exame vocês vão ganhar, tipo, $200, $300. Isso aqui vocês fazem por dia, 10 procedimentos desses por dia, tranquilamente. Vão ganhar 3, 4 mil reais por dia, tá? Com a máquina de vocês, tá? Recomendo. Não é capitalismo, não. Tá ajudando a população, tá? Mas, ó... Deixa eu finalizar aqui e responder a tua pergunta, tá? Quando a gente desobstrui aqui, perfeito, a via foi liberada, 2, 3 dias depois a pessoa ela já vai voltar ao seu estado normal. Agora, qual é o estado normal que eu falo, pessoal? Quando a gente fala de pancreatite, a gente fala de três coisas. Urinar sem cor, lembra que a gente urina amarelo? Um amarelo ambar, essa é a cor normal da urina, amarelo ambar. Quando a gente defeca marrom, correto? A pessoa com pancreatite, ela defeca branco. Por que ela defeca branco? Porque as enzimas, isso eu vou falar mais à frente na aula da semana que vem. As vias biliares, tá? As bilirrubinas que saem de dentro da bilis, tá? Que é o produto de degradação da bilis, que é a conjugação da bilis, vocês vão ver isso em bioquímica. Dentro da conjugação da bilis, ela solta um elemento resíduo que vai fazer a coloração das fezes. Mas se tem uma pedra aqui que está atrapalhando tanto a saída de bilis quanto a saída de líquido pancreático, as fezes vão sair sem cor, vão sair brancas, tá bom? Vão sair brancas, certo? Agora, se fizer uma cirurgia e tiver que, infelizmente, retirar o pâncreas, vai ter que fazer a reposição hormonal. Agora, lembra que eu falei que o pâncreas, ele é tanto anatomicamente, ele é configurado como porém, quando a gente fala de função, ele tem duas funções. E a gente vai falar isso na próxima aula, tá? Vocês vão ver que existem umas células que chamam células de Langer, células alfa, beta, delta, gama. Essas células, cada um vai produzir uma enzima, um hormônio. Existe um pâncreas endócrino, que vai produzir hormônios, e existe um pâncreas exócrino, que vai produzir suco pancreático. Ou seja, ele vai produzir amilasa e lipasa. Já o pâncreas endócrino, ele vai produzir hormônios. Quais são esses hormônios? Qual é o principal hormônio produzido no pâncreas? Insulina e glucagon. E a mais importante, que ninguém dá consideração para ela,
a somatostatina, tá bom? Então vai produzir insulina, glucagon e somatostatina. Insulina e glucagon dependem um do outro para controlar um ou outro. E a somatostatina controla os dois. Agora, para que serve a insulina? A insulina serve para controlar os nossos níveis glicêmicos de glicemia, de açúcar no sangue. Então, ela vai produzir esses hormônios, tá bom? E o glucagon vai controlar os níveis de insulina. E a somatostatina vai controlar ambos, ok? Então, se a gente fazer uma cirurgia de pâncreas, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer reposição hormonal com o que, pessoal? Com insulina. A gente automaticamente, o paciente automaticamente ele vai ficar com diabetes mellitus tipo 1. Ele vai ser insulino dependente. Tá bom? Insulino dependente. Claro, insulino dependente também são pessoas, geralmente são jovens, tá? Que geralmente são gordinhos, antecedente de pais ou familiares que têm diabetes mellitus, pode ser tanto tipo 1 quanto tipo 2, tem predisposição genética, desenvolve a síndrome, tá bom? É uma enfermidade que não tem cura, ela somente tem controle, tá bom? E os controles são estritos, ok? Só que isso a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Mas já está respondida aí a pergunta, tem que fazer reposição hormonal. Tira o pâncreas. E em cálculo biliar, não tira a vesícula biliar, não? Depende. Bora lá. Por que depende? Quando existe a vesícula biliar, olha só, a gente tem a nossa vesícula biliar aqui. Imagina que tem aí um cálculo, né? Ele está impedindo de passar bilis, certo? Ele impede de passar bilis. O que acontece? A vesícula biliar ela produz algumas contrações. Ela contrai para expulsar a bilis, beleza? Ela vai contrair para expulsar a bilis. Ó. Então ela faz aqui a contração. Ela se contrai, ela se comprime para expulsar a bilis através do duto cístico, beleza? Só que se tiver em algum dessas ramificações aqui, tiver uma pedra, ela vai fazer força, força e força. Agora raciocina comigo. Se a vesícula biliar, a gente vai estudar ela é formada de músculo. Ela é músculo. Se ela começa a fazer força, o que acontece com o músculo? Qual é a resposta para isso? Se ela está fazendo força, força, força e força. O que vai acontecer com o músculo? Ele vai hipertrofiar. A parede vai ficar grossa. A parede vai ficar grossa. Agora, a resposta é, depende. Clinicamente, como está o paciente? Tem que ver por uma ecografia se tem muita pedra, se tem que realmente tirar a vesícula biliar, ou simplesmente tem como abrir somente o conduto aqui e retirar a pedra no local. Talvez a vesícula biliar está inflamada, está cheia de bactérias, isso aqui, a bilis é cheia de bactérias. Ela pode estar totalmente friável, ou seja, podre, não servir para nada, eu tenho que retirar. Muitas vezes eu tenho que fazer uma reconstrução do conduto, tá? Fazer a reconstrução do conduto. Então tudo depende, tá bom? Se tirar a vesícula biliar, não vai ter muita repercussão, tá bom? Diretamente vai a bilis. Que é a vesícula biliar, pessoal? Anatomicamente, o que é a vesícula biliar? Ela é apenas um reservatório, lembra? Ela é um reservatório de bilis. Ou seja, se ela é apenas um reservatório, ela não faz nada. A bilis vai ficar parada aqui. E o fato da bilis ficar parada, ela forma as pedras. Ela começa a engrossar, formar o barro biliar e logo elas formam as pedras. Geralmente são pedras de barro biliar, de bilis, ou então de colesterol, tá bom? De gordura. Então ou pode ser misto também, são os 3 tipos de cálculo biliares que existem, tá? As biliares, as de colesteróis ou as mistas, tá bom? Então pode retirar e simplesmente o que antes vinha do fígado armazenava na vesícula, agora passa diretamente para o intestino. Ou seja, ele não é mais armazenado. Constantemente ele está aí pingando. Eu vou fazer uma pergunta porque eu tô enchendo seu saco. Manda. É porque eu tava
Aham. ela vai para a vesícula biliar. Sim, Só que ela não é a mesma que vai para o duodeno, porque ela é alterada dentro da vesícula biliar, ela sofre sim, alterações. sim. Quais são? Então eu queria saber se vai ter alguma. Se você remover, se vai ter alguma alteração, já que ela não vai passar pelo conducto, não vai ter alteração, ela vai cair pura, né? Vai cair pura. Direto. Na verdade, ela vai cair fraca. Sabe por quê? Quais são essas alterações? Olha só. Tá vendo aqui nessa imagem chamado pregas de mucosa? As pregas mucosas? A gente vai ver na próxima aula isso aqui. Mas a gente pode ir respondendo agora, não tem nenhuma importância. A gente vai ter essas pregas aqui na mucosa. Qual é a função da mucosa? Vocês lembram? A função da mucosa? Além dela fazer proteção, ela também faz a absorção. Lembra? Agora eu pergunto para vocês. Qual é a composição da bilis? Isso é histologia, tá? Isso é da aula. Pessoal, a gente não está saindo fora da aula, tá, pessoal? Isso aqui é da aula. Eu só parei de seguir o slide, tá bom? Eu só parei de seguir o slide, mas está dentro do nosso tema, tá bom? Só parei de seguir o slide, mas está dentro do tema. Depois vocês vão ver o slide. O que acontece? Qual é a composição da bilis? Pergunta de prova. A bilis está composta por sais biliares e formada basicamente 90% de água, certo? A mucosa ela tem a função de absorção. Hoje estudamos que a mucosa faz absorção. O que ela vai absorver maiormente? Ela vai absorver água. Ou seja, todo o líquido, toda a bilis que vai entrar vindo do fígado, ele vai se armazenar aqui e ele vai fazer uma concentração. Ele vai concentrar a bilis, certo? Por isso que é diferente a bilis que vem, passa pela vesícula biliar e a que passa direto para o duodeno, tá bom? Ou seja, essa bilis aqui, a gente fala assim, vai ter uma... Essa bilis ela vai acomodar aqui 50 ml, mas a cada refeição ela solta tipo 5 ml aproximadamente. Diferentemente, se a gente retirar aqui, ela vai ficar passando, pingando, né, gotejando diretamente na segunda porção do duodeno. Agora, quais são as interferências disso? Qual é a função da bilis, pessoal? A função da bilis é fazer degradação. Se a gente não tem uma boa alimentação, claro, nós não, né? O paciente, se o paciente não tiver uma boa alimentação equilibrada, de hora em hora, uma boa alimentação cumprindo os horários, ele vai ter problemas com a bilis. Porque a bilis vai produzir muita corrosão no intestino, tá bom? Então, o cuidado estrito maior é a alimentação. Educação alimentar depois de uma cirurgia de vesícula biliar. Depois de uma colecistectomia. Oi, pode falar. Oi, Vitória. Tem o quê? Peraí. Meu computador... Pode falar. Ah. Certo. Sim. Sim. Aham. Sempre. Sempre. Não pode fazer só, tem que ter. Agora, o que acontece? Geralmente, o profissional que faz endoscopia, o gastroenterologia, claro, pessoal, eles sabem fazer. É tanto, olha só, um cirurgião ele pode fazer esse exame aqui. Um gastroenterologista ele pode fazer esse exame. Qualquer médico pode fazer esse exame desde que tenha habilidade prática com o instrumento, tá bom? Podem fazer, não tem nenhum problema. Nos módulos de aprendizagem, tá? Todo cirurgião, a primeira coisa que um cirurgião aprende a fazer, estou falando não de cirurgião geral, qualquer cirurgião, seja gastro, seja da cabeça aos pés, seja traumatologista, seja pediátrico, não importa, dermatologista, a primeira coisa que um cirurgião aprende a fazer na vida, assim também como vocês, quando chegar a ser interno, vai ser aprender a fazer a anestesia. Para os cirurgiões, tá, é 6 meses de treinamento. Ele vai atuar como um
anestesista. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, ele sabe a técnica, ele sabe todo o procedimento. Sabe qual é o problema de não fazer sozinho? Primeiro, protocolos do conselho não permite. O próprio procedimento não permite isso. Pessoal, não tem como eu controlar uma sedação, controlar signos vitais e ao mesmo tempo estar com um cano dentro da boca do paciente que eu posso simplesmente matar o paciente numa parada cardíaca. Tá? Isso aqui pode matar numa parada cardíaca o paciente. Pior se for uma colonoscopia, tá? Pior se for uma colonoscopia. É impossível, pessoal. Não tem como eu estar lá no pé e na cabeça ao mesmo tempo. Por isso que eu preciso de um segundo profissional. E outra, pessoal, eu até recomendo, tá? É uma recomendação, é uma opinião pessoal minha. Eu nunca jamais quero ser um anestesiologista. Nunca. Eu prefiro ser cirurgião, mas um anestesiologista, jamais. Sabe por quê? Toda culpa de procedimentos que existem cirúrgicos, o paciente sempre vai culpar quem? O cirurgião, certo? Certo, no pensamento dele. Agora, dentro da área médica, sabe quem é o culpado? O anestesiologista. Por que você não controlou os signos vitais do paciente? Por que você não considerou a oxigenação do paciente? Por que você colocou mais anestésico do que o permitido? Por que você demorou no procedimento? A culpa sempre vai ser do anestesiologista. Tá bom? Então, quando vocês verem uma pessoa processando um médico, pode ter certeza que o médico vai repassar o processo para o anestesiologista. Não tem a menor dúvida. Tá? Não tem a menor dúvida. Raramente, muitas das raras vezes, o cirurgião ele vai ser condenado a alguma coisa. Tá bom? Muito raramente. Por quê? Porque quando o paciente entra num procedimento desse aqui, ele sabe que ele pode ter uma parada cardíaca. Ele assinou um termo de compromisso de que isso aqui pode dar errado. Ele pode morrer. É um procedimento minimamente invasivo, mas ele pode ter a chance de morrer. Existe a probabilidade. Então, se existe a probabilidade, existe a chance dele se dar mal, entende? E sempre o cirurgião vai se safar. Isso eu posso garantir para vocês. O anestesista não. O anestesista ele controla. Ele vai simplesmente controlar a vida do paciente enquanto o paciente está sendo operado, cirurgiado, passando por um procedimento, por algum exame. Sempre. Ele tem um poder. Tá bom? É igual os grandes deuses da medicina, os neurocirurgiões, né? Eles se consideram deuses. Por quê? Porque uma simples apertadinha demais numa artéria mata o paciente. Não é verdade? Então eles se acham deuses porque está mexendo na cabeça de um, né? Está mexendo na cabeça de um e simplesmente ele pode cortar uma veiazinha ali e o paciente morrer. Tá bom? Então eles se acham exaltados demais. E o outro é, no caso, o cardiologista, né? O cardiologista, o cirurgião cardiologista, tá bom? Não o clínico, o cirurgião cardiologista. Isso é duas áreas diferentes, tá, pessoal? Quem quiser seguir uma área é totalmente diferente da outra, tá bom? Um tem que ir para a área cirúrgica, depois faz uma especialidade em cardiologia. Quem faz cardiologia clínica, ele tem que fazer a especialidade em clínica e fazer a subespecialidade em cardiologia. Ele não pode operar, é proibido, não pode, tá? Quem quiser fazer cirurgia, tem que ir para a cirurgia, faz 2 anos, 3 anos de cirurgia, depois faz uma especialidade, uma subespecialidade em cardiologia, por exemplo, para operar cardiológico. Ou então gastro. Agora já tem um de cardiologia que faz direto, mas aí já são 5 anos. Não, mas não é direto. 3 anos é de clínica e 2 anos é de subespecialidade. Tá bom? Tem que passar 2 vezes na prova, tá? Só pra lembrar. Não é direto não, tá, Manu? Tem que fazer 2 provas. Tá bom? No total 5 anos. Tá bom? Certinho, pessoal? Ficamos por aqui. Alguma dúvida mais, a gente pode falar. Se não tiver mais nada, ficamos por aqui.